resistência. A partir deste momento, vamos conhecer, propriamente dito, como é o chuveiro. Este aparelho tão utilizado pelos brasileiros. É um aparelho destinado ao nosso conforto. Tecnicamente, teremos o conhecimento do que é que seria um chuveiro. Chuveiro é um aparelho que transforma a energia elétrica a partir da alimentação dele em uma energia térmica. Hoje, todo tipo de aparelho, uma lâmpada, um motor elétrico, podemos dizer que ele é um transformador. Podemos dizer que esse chuveiro é um transformador. Ele vai transformar energia elétrica em energia térmica, através do aquecimento da resistência elétrica, através do aquecimento desta resistência. Temos dois modelos de resistência. Algumas de um modelo de chuveiro, porque existem vários modelos de chuveiro, com os mesmos princípios. Quais esses princípios? A partir do momento que alimentamos, energizamos este chuveiro, ele vai alimentar a resistência elétrica que é incorporada dentro do chuveiro. Esta resistência elétrica, por sua vez, é de uma potência muito elevada. Normalmente, capacidades altas, que fazem com que essa corrente que circula por dentro desse material, niquelina ou níquel-cromo, acaba aquecendo esse material e, com a passagem da água, tocando, fazendo contato, e um certo volume de água acaba aquecendo, ou seja, dissipando aquela água fria para uma água quente, fazendo com que possamos tomar um banho agradável. Então, observem que realmente esse modelo de resistência, tanto de uma marca como de outra, ela tem que trabalhar em uma potência alta, de forma que aqueça essa resistência com uma wattage bem alta, ou seja, uma amperagem alta. A corrente que circula aqui é muito alta. Normalmente os chuveiros são de potências elevadas, 5.000 watts, 6.000 watts, tem alguns até de 7.000 watts. Ora, quanto maior a potência, maior será o consumo, mais vai aquecer a água. Por isso que no inverno procuramos colocar o chuveiro sempre no máximo. O que significa no máximo? Estamos colocando nesse momento a potência maior da resistência. Quando falamos potência maior, é a parte mais curta da resistência. Por quê? Quando circula corrente elétrica através de uma resistência, é porque existiu um circuito elétrico. Quando falamos circuito elétrico, existiu um caminho fechado percorrido pela corrente elétrica. E esse caminho dentro de uma resistência, quanto mais curto, mais ele vai se aproximar a um curto-circuito. A amperagem vai estar muito elevada. Quando trabalhamos com toda a resistência, significa que ele vai aquecer menos, significa que o consumo vai ser menor, a amperagem vai ser menor, a potência vai ser menor. Quando observamos no chuveiro, que ele indica, através da chave seletora, verão ou inverno, o que seria isso? Inverno está dizendo para nós, tecnicamente, maior potência, maior wattage, maior consumo, gastamos mais energia, aquece mais, aquece o chuveiro com maior propriedade,
mas, por sua vez, é claro, gastamos mais energia e o consumo, é claro, é maior. Pagamos mais energia, pagamos mais quilowatts-hora. Em relação à potência menor, ou seja, em relação ao verão. Por isso é que, se estamos no verão, vamos procurar usar o chuveiro no verão, que aí utilizamos toda a resistência. A dissipação dessa água em relação a essa resistência vai ser menor. Vamos receber uma água morna porque a resistência diminuiu sua potência e acabou consumindo menos energia. Consequentemente, a amperagem desse chuveiro diminui. Entendendo mais um pouco o chuveiro. O chuveiro consiste na resistência elétrica, que, para poder funcionar perfeitamente, deve ser alimentada essa resistência somente no momento em que estiver a água dentro do chuveiro. Por quê? Esta resistência, embora seja de 220 volts, se ligarmos sem água, ela acaba queimando, porque a potência é tão grande que, se não tiver água para dissipar, ela acaba ficando avermelhada e acaba fundindo. Desta forma, vocês sabem que, quando ligamos por primeira vez um chuveiro, sempre falamos: deixamos correr a água para depois energizar, para depois ligar o disjuntor, para depois alimentar ou para depois ligar a chave de liga e desliga. Mantenhamos a chave na posição de desliga. Se não tiver chave, devemos manter o disjuntor desligado ou devemos manter também a geral desligada. E aí sim, deixamos correr a água. O que significa deixar correr a água? Dentro do chuveiro existe um reservatório, existe um copo que segura a água. Vocês podem observar, quando tiramos um chuveiro, tiramos da tubulação do cano de água, que é padronizado, uma rosca de meia polegada. Quando tiramos esse chuveiro, podemos observar que corre uma água. Ele escorrega, se mantém o reservatório pequeno dentro dele. Por que esse reservatório é importante? Para manter a resistência coberta de água. De forma que, quando entrar a pressão de água, que através de um diafragma, vai indicar que, quando tem pressão dentro desse chuveiro, vai ser pressionado e vai acabar fazendo com que os contatos móveis e fixos se unam, fazendo com que a energia que entra vá em direção à resistência e alimente essa resistência. O chuveiro, então, o que é? É uma resistência semelhante à resistência de uma estufa, porém, essa resistência de maior potência e de material diferente, de forma que, com o contato da água, ela não acabe fundindo, e sim dissipando caloria para essa água, de forma que assim podemos tomar um banho confortável. Quanto maior a potência, maior será o consumo. Quando tiramos essa resistência, quando queima a resistência, é porque a pressão da água foi reduzida ou, em algum determinado momento, esta pressão veio e, através de uma pressão somente de ar, acabou ligando o diafragma e fez com que essa resistência trabalhasse sem água. Aí acabou fundindo ou rompendo um eletrodo ou um contato que faz com que faça o contato da parte móvel que vai conectar a parte fixa da resistência. Em resumo, 220 volts entram no chuveiro a partir da pressão da água,
fecha os contatos de uma borracha que chamamos de diafragma, que trabalha junto com o contato, alimentando esta resistência. Esta resistência é instalada no interior do chuveiro. Vamos abrir o chuveiro e vamos observar que existe uma outra parte dentro do chuveiro que faz com que a água se mantenha dentro do chuveiro. Podem observar que aqui tem uma saída. Esta saída recém vai em direção ao chuveiro, propriamente dito, ou seja, em direção àqueles furos que fazem o jato de água. Significa que esta água deve permanecer aqui sempre cheia. A partir do nível que vai entrando no chuveiro, somente ali vai ser liberado, através desse duto, em direção à pessoa que está tomando banho. Significa que nesse momento a resistência está coberta com água. Somente vai sair a água em direção à pessoa que está tomando banho a partir do momento que essa resistência for coberta. Significa que essa resistência não venha queimar por estar em contato com a água. Quando falamos deixamos correr a água por primeira vez, significa que precisamos encher de água este reservatório. Encher de água esta parte aqui, onde vai a resistência. Ela é hermeticamente fechada, apenas através desses eletrodos, ela vai trazer energia até a resistência, através do diafragma, através de uma pressão. Por isso falamos, deixamos correr a água, porque eventualmente, se estiver energizado o chuveiro, com a pressão do ar que vem, com a pressão da água, podem muito bem os contatos ligar e nesse momento pode estar fora da água a resistência e vir assim a queimar. A segurança é então manter primeiramente o reservatório cheio, ou seja, o escorregamento de água é para manter cheio esse reservatório. A partir daí, sim, podemos energizar. Há vários modelos de resistência. Vocês podem observar que essa resistência é dividida em dois e significa que ela pode trabalhar totalmente, ou seja, por completo, alimentando fase neutro nos extremos, ou pode trabalhar alimentando parte dela. Quando alimentamos parte dela, o aquecimento vai ser maior, vai encurtar essa resistência. Quando alimentamos toda ela, a potência vai ser menor. Significa que diminui o consumo. Vamos tomar um banho menos quente e quando encurtamos, tomamos um banho mais quente. Então, sempre quando aparecer no chuveiro quente, frio ou inverno e verão, significa que são potências diferentes. Naquele momento estamos mudando a potência do equipamento. E em relação aos demais chuveiros, o princípio é o mesmo. Energizamos, alimentamos com fase neutro a partir da entrada da água, através do registro que acionamos a água, forma-se uma pressão no diafragma, fechando os contatos e alimentando a resistência elétrica que vai instalada dentro do chuveiro. Temos vários modelos, algumas bem práticas, semelhantes a uma lâmpada. Basta colocar no chuveiro e vai funcionar do mesmo jeito. Tem 3 pinos, como também tem 3 pinos essa outra aqui. Significa que tem 2 potências, ou seja, tem 2 temperaturas. A alimentação do chuveiro. Vamos colocar esta parte aqui. E a alimentação do chuveiro, normalmente o chuveiro é de potência elevada. Precisamos colocar um fio adequado.
O chuveiro deve ser instalado com condutores de 4 milímetros, que suporta uma amperagem entre 28 e 30 amperes numa situação normal. Então, nunca devemos instalar um chuveiro com fiação menor, fio 1,5 ou 2,5, que dificultem a passagem da corrente. Sempre devemos procurar colocar fios de bitola adequada para a potência do chuveiro. Normalmente, os fios para ser instalado adequadamente o chuveiro, no mínimo, deve ser de 4 milímetros, que suportam uma amperagem de 28 a 30 amperes numa situação normal, sem aquecimento. Vocês podem observar que os fios de saída são fios que já vêm acompanhando o chuveiro, e como a amperagem de um chuveiro é elevada, ele já vem de 4 milímetros. É um fio flexível para poder manobrar ele e é de 4 milímetros. Podemos ligar o fase e o neutro, tanto faz. Vocês podem observar que também tem junto mais um fio. Esse fio é o terra, aquele que nós devemos fazer um aterramento ou trazer aquele fio da alimentação da entrada da concessionária, que hoje, por norma, já tem que deixar pronto um fio terra para continuar a instalação, para continuar ligando nas tomadas padronizadas, que hoje o centro de uma tomada padronizada é o terra. Podemos dar continuidade e ligar esse aqui terra. Proteção para o chuveiro. Sempre procurar instalar disjuntores de proteção, não para melhorar o funcionamento, mas sim por segurança. Disjuntor vai dar uma segurança quando tiver que trabalhar nesse chuveiro. Eventualmente desligamos especificamente aquele disjuntor, que no mínimo deve ser de 30 amperes, para evitar de aquecer e acabar desligando no momento que estivermos utilizando o chuveiro. Amperagem do chuveiro. A potência dele é elevada. Aí os fabricantes já fizeram um cabo comprido, de forma que ele seja do comprimento daquele duto, aquele cano que vai alimentar a água. Então, o próprio condutor já é do mesmo comprimento, fazendo com que realizemos apenas uma conexão. Devemos evitar fazer duas conexões, uma na saída, a exemplo de chuveiros mais antigos, existia uma emenda na saída e posteriormente outra emenda. Então, na realidade, não existe mais essa emenda. A corrente, quanto mais facilidade tiver para circular, melhor. Evitamos, então, fazer conexões. E quando tivermos que fazer esse tipo de conexão, fazê-la através de conectores de porcelana, barras chamadas sindais, bem apertadas, de forma que esse contato faça uma boa conexão e que evite que a corrente elétrica encontre um obstáculo e queime. Normalmente, alguns eletricistas acabam instalando tomadas. As tomadas não são convenientes, porque uma tomada, o fabricante a faz de até 10 amperes, ou seja, o contato da tomada é de 10 amperes. Ele não faz uma tomada comum para utilizar em casas de maior amperagem. Então, significa que essa tomada é de baixa amperagem. Não podemos utilizar no chuveiro. Ele, por motivo de segurança, essa tomada é padronizada até 10 amperes. E hoje, o chuveiro, dependendo da regulagem, da potência desse chuveiro, se medimos, ele vai trabalhar numa amperagem de 20 até 30 amperes, dependendo da potência desse chuveiro. Consequentemente, essa tomada virá a queimar, danificar ou até mesmo formar um obstáculo na passagem da corrente.